Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Amados do Senhor, algo que eu não gosto aconteceu. A live caiu. E a gente vai ficar com 2 vídeos numa live só. Isso é horrível. Mas bendito seja Deus por isso. Sara estava vendo. Não eram ruídos. E agora? Não eram ruídos. Sara estava vendo que não podia mais engravidar. Sara estava vendo que não podia mais engravidar. Não eram ruídos. O médico não chegou para Sara e disse: Sara, você não vai mais gerar filhos. Não foram os ruídos que disseram a Sara. Sara estava sentindo no corpo dela as mudanças. E ela sabia que não engravidaria. Mas eu preciso entender com esta palavra. Nós precisamos entender com esta palavra que Deus não chamou esta igreja para viver o natural. Você está entendendo? Deus nos chama para vivermos o sobrenatural. A igreja tem se acuado porque está no campo da mermice. Nós precisamos viver o sobrenatural. Eu até acredito que o próprio Abraão se entristeceu, porque nós sabemos que ele estava consciente que estava velho. E como é que Deus diz para um homem que você vai ser pai de uma grande nação? No começo que Deus manda ele sair da terra e da parentela. E depois Deus vem falar com este homem. Ele já está com 99 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente da tua idade, independente da tua situação, independente das circunstâncias, o milagre vai ser gerado. Porque Deus não vê dificuldade. Deus não vê como você vê. E eu acho tão tremendo. Mas, amados, nesse percurso entre a promessa e a chegada e o cumprimento da promessa, houve tanta tribulação, tanta coisa, que Sara pega a sua serva e diz com ela: só assim. Ela se desesperou. Ela se desesperou e ela foi como se ela quisesse ajudar Deus ao cumprimento da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa na autoridade do nome de Jesus. Não faz arrumadinho. Deus não precisa do teu arrumadinho. Deus não precisa que você dê um jeitinho. Deus dispensa o teu jeitinho, porque Deus, ele cumpre promessa, porque Deus não vê como o homem vê. Mas Sara já se viu velha, já cansada, farta de dias. Vai, Abraão, se deita aqui com a minha serva. Mas a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra, do jeito que Deus diz. Você precisa entender que tudo na tua vida vai acontecer do jeito que Deus diz. Não vai acontecer diferente. Vai acontecer do jeito que Deus disse. E não precisa em nenhum momento você tentar fazer um arrumadinho para encurtar o tempo, porque Deus, ele é dono do tempo. Você não precisa fazer arrumadinho de forma alguma, porque Deus é o dono do tempo. Vai acontecer do jeito que Deus disse. Entendam que as dificuldades não invalidam as promessas do Senhor. Oh, aleluias! Mas aí Sara oferece Agar. E a Bíblia diz que nasce, aleluia, Ismael. Mas como a promessa se cumpre do jeito que Deus disse, Jesus. O vento pode estar soprando ao contrário. Ou você tentar fazer alguma coisa, ou tentar fazer um arrumadinho, não vai adiantar. Só vai acontecer do jeito que Deus disse, aleluia. E mesmo com todo arrumadinho, todo cuidado que Sara teve em fazer com que o seu esposo se deitasse com Agar, o filho da promessa, mesmo assim, não foi Ismael. O filho da promessa foi Isaque.
porque era o filho que Deus havia prometido a Abraão e a Sara. Você precisa entender que quando Deus promete, tem esse espaço, esse tempo de espera. E que você precisa sentar numa cadeira chamada obediência. Por mais difícil que esteja, te senta nesta cadeira e obedece. A Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós precisamos obedecer. Nesse percurso, Satanás se levanta e começa a nos mostrar a dificuldade. Mas quem disse que Deus me levanta para que eu observe as dificuldades? Onde é que tem na Bíblia Deus dizendo, se sente e apenas olha as dificuldades? Não, não, não. O Deus que eu sirvo, ele disse aos discípulos que se nós tivéssemos fé, faríamos prodígios. O Deus que eu sirvo, eu não vou me sentar numa cadeira para ver fantasma. O Deus que eu sirvo me ensina que eu vou ver o sobrenatural, viver o sobrenatural e que eu vou andar sobre as águas. Este é o Deus que eu sirvo. E estavam com muito medo, porque os ventos eram contrários. O que eu acho tremendo e interessante é que um deles olham de longe e tem medo e pensam que é um fantasma. Aí me remete a um pensamento que muitas vezes, quando estamos sendo abençoados, coisas grandes acontecendo nas nossas vidas, esquecemos que passamos um período orando, esquecemos que Deus está atento à nossa oração, e quando as coisas começam a acontecer, alguém chega perto assim de nós e diz, me belisca para ver se é verdade. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, não repita mais isso. Existem pessoas que têm tanto medo quando estão sendo abençoados, que acham que estão vendo fantasma. Crente não vê fantasma. Crente vive o sobrenatural de Deus. E nós entendemos que quando os discípulos estavam pensando que estava vendo fantasma, quando a bênção se aproximou, eles viram que era o Filho de Deus. Mas o que é que está acontecendo com a igreja do Senhor em pleno século 21? O que é que está acontecendo com a igreja do Senhor? A igreja perdeu a fé. A igreja não vive mais o sobrenatural. A igreja não tem mais autoridade com o reino das trevas. A igreja não expulsa mais demônio. Aí eu vou para a Bíblia Sagrada. E quando eu leio e quando eu entendo o que é que está acontecendo nas igrejas evangélicas, eu choro. Porque eu choro e oro, são as únicas coisas que eu posso fazer, é orar, é interceder. A geração de Eli entrou dentro da igreja. Tem mais geração de Eli do que a geração de Samuel. Os pais não querem mais que ninguém brigue com seus filhos. Eles podem andar do jeito que eles quiserem, dentro e fora da casa do Senhor. A geração de Eli é uma geração desobediente. A geração de Eli estava profanando o templo do Senhor. A geração de Eli não obedece. A geração de Eli não ora. Como é que vamos querer viver o sobrenatural se a geração de Eli está infiltrada dentro das igrejas? Como é que eu vou ver o sobrenatural? E os sinais seguirão os que creem. Aleluias. A geração de Samuel está limitada. A geração de Samuel é a que ouve a voz de Deus. Aleluias. A geração de Samuel é a que obedece a Deus. A geração de Samuel é a que tem temor ao Senhor. Eu acredito que pela Bíblia Sagrada, estudando as Sagradas Escrituras, tem mais geração de Eli dentro da igreja do que a geração de Samuel. A geração de Eli você não pode doutrinar. Eles não aceitam. A geração de Eli brincam com as coisas sagradas do templo. A geração de Eli não ouve mais a voz do Senhor. Mas é porque dentro das igrejas tem muitos sacerdotes iguais a Eli. Amados, eu acho tão tremendo, porque a Bíblia diz que o Senhor falava com... Aleluias. A Bíblia diz que o Senhor falava com o sacerdote Eli. Mas quando Eli deixou de atentar, deixou de vigiar, deixou de repreender os seus filhos que estavam errados, a Bíblia vai dizer que Deus não falava mais com o sacerdote Eli.
Amados, deve ser algo angustiante, algo terrível, algo muito triste, ele ter sentido que Deus não falava mais com ele. Mas como Samuel era filho da promessa, como Samuel era filho da promessa e Samuel foi ser criado com Eli, eu ainda hoje não entendo. A gente fica imaginando, Ana pegou Samuel e levou lá para a casa do sacerdote Eli. Quais eram os exemplos dos filhos de Eli? Profanando a casa do Senhor, em desobediência, em rebeldia, em prostituição. E nesse período o Senhor deixa de falar com o sacerdote. Não se assuste quando eu digo que dentro das igrejas existem muitos sacerdotes como Eli. A geração de Eli estão dentro das igrejas evangélicas. Pouca geração de Samuel encontramos dentro das igrejas. Eu sei que a palavra é dura, mas mais dura é o inferno. E a maioria dos que estão nas igrejas evangélicas estão indo para o inferno, porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pasme você, os chamados estão dentro das igrejas evangélicas. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu fico feliz porque o inferno é muito grande e vai caber muita gente. Esta é a palavra da cruz que eu creio e esta é a palavra da cruz que eu prego. Mas, amados do Senhor, a tristeza do sacerdote ali quando Deus não falava mais com ele. Aí está lá Samuel, e numa noite Samuel vai dormir, e ele escuta uma voz o chamando, e ele se apresenta no quarto do sacerdote. O Senhor me chamou, e o sacerdote diz, não, volta a dormir. E pela segunda vez vai Samuel, o Senhor me chamou, ele diz, não, volta a dormir. Só que na terceira vez, quando Samuel, o menino Samuel, entra no quarto para dormir e escuta a voz do Senhor e bate na porta do sacerdote ali, eu acho tremendo que ele entendeu, oh, aleluias. Eu imagino que ele teve duas tristezas. Primeira foi uma tristeza e outra alegria. A tristeza dele foi saber que Deus não estava mais falando com ele, mas ele teve, oh, aleluias, de dizer a Samuel, Samuel, quando você escutar esta voz, você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi essa a instrução que ele deu a Samuel. Aí ele entendeu naquela noite, ele não fala mais comigo. Eu fico imaginando o tamanho da tristeza do sacerdote. Ele descobriu que naquele momento Deus não falava mais com ele. Ele permitiu que os seus filhos profanasse a casa do Senhor, brincasse com as coisas santas da casa do Senhor. Ele não repreendeu, ele não se posicionou, ele foi omisso ao pecado. Deus não chama uma igreja para ser omissa, Deus não chama uma igreja para dormir, Deus chama uma igreja para viver de atalaia. Aí eu fico imaginando quando Samuel volta para o quarto, oh, aleluias, e tranca a porta, oh, aleluias. Samuel começa a conversar com o Senhor. A gente entende, é cumprimento da palavra, quando ele disse, quando você quiser orar, ele disse, entra no teu quarto e ora em secreto, que em secreto o teu Deus vai te recompensar. E quando Samuel entra no quarto, o Senhor começa a falar com Samuel a respeito de Eli, da sua casa. É tão bom a gente obedecer. É tão bom obedecermos a palavra para não perder o contato com o nosso Salvador. A igreja tem perdido o contato porque os ruídos têm sido mais interessantes. A igreja tem perdido o contato, não gosta de orar. A geração de Eli estão dentro das igrejas evangélicas. Mas eu acho mais tremendo disso tudo. Vamos fechar já em Abraão, onde estávamos. O que eu acho mais tremendo nisso tudo, igreja do Senhor, é que naquela noite que entra o menino Samuel, oh, aleluias, que ele entra e fecha a porta e começa a falar com o Senhor, e o Senhor começa a se revelar com Samuel, acontece algo extraordinário. De manhã entra o menino, oh, aleluias. De manhã, tinha na porta do menino, esperando ele acordar e levantar, homens a mandado de Eli para saber o recado de Deus. Porque o sacerdote Eli sabia que vinha uma sentença da parte de Deus para ele, por causa da sua desobediência. Mas, amados do Senhor, à noite entra o menino Samuel para conversar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor. Mas de manhã,
Mas de manhã, oh, aleluias, mas de manhã já não sai mais o menino Samuel daquele quarto. De manhã saiu o profeta Samuel, oh, aleluia, aleluia. De manhã sai o profeta, porque quando tu entra no teu quarto e tu começa a falar com o Senhor, e que o Senhor fala a tua mente e fala ao teu coração, entra você à noite, mas quando você sai transformado pelo poder da palavra de Deus, que é gerada na tua vida, porque quando a gente fala e ouve a palavra, é gerado dentro de nós algo extraordinário, e a gente não fica como a gente estava. Bendito seja o Senhor. Mas eu acho interessante que, voltando para fecharmos essa live, a história de Samuel, a história de Abraão, ele deu ouvidos aos ruídos e quis antecipar a promessa, mas para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor. A semente dele sairia, oh, aleluia, de Isaac. Perdão. A semente do Senhor, a promessa do Senhor não estava com Ismael. A promessa do Senhor estava com a vida, aleluia, de Isaac. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, que nós precisamos ouvir uma única voz, a voz do Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que os ruídos lá fora não nos interessam. Eu acho interessante que, para fechar aqui, aleluia, que diz, Gênesis capítulo 21, vou ler um versículo apenas para fechar aqui, que diz, e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara, e deu à luz a um filho, na sua velhice, ao tempo determinado de Deus, ao tempo determinado que Deus tinha lhe dito. Você entendeu agora essa palavra? Aleluias. A promessa foi cumprida no tempo que Deus tinha determinado. A promessa não vai ser cumprida no tempo que você quer, mas no tempo que Deus determina. E no tempo que Deus determinou, o Senhor visitou Sara, como tinha falado, aleluia. E ela concebeu um filho na sua velhice. Qual é o tempo que você acha que tem para que Deus realize os sonhos na tua vida? Talvez a tua faculdade, você está se sentindo muito velho. Talvez a viagem dos teus sonhos. Qual foi o tempo que você acha que já passou e que as promessas não vão acontecer? É porque você já está velho, como disse Sara, já se sentia velha e cansada, e Deus havia feito uma promessa. E quando Abraão estava com 99 anos, foi que o Senhor ainda veio reforçar a promessa e ainda não havia cumprido a promessa. Esse percurso de espera está lhe dando um desespero. Você está perdendo a fé, porque Deus me levanta esta noite na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, para dizer que não tem idade. Ele cumpre a promessa. Para dizer que as dificuldades não invalidam as promessas de Deus. Quais as dificuldades? A tua conta no banco não está favorável? Mesmo assim não vão invalidar as promessas de Deus. Você não está com muita saúde? Mesmo assim não vão invalidar as promessas de Deus. Você já está velho? A tua velhice não vai invalidar as promessas de Deus. Você está cansado, angustiado, fadigado, angustiado, triste, depressivo. Nada vai invalidar as promessas de Deus na tua vida. As promessas estão de pé. Te alegra no Senhor. Ora, clama ao Senhor. Te regozija no Senhor e Ele fortalece teu coração. Faz como Samuel. Entra no teu quarto e ora ao Senhor, que Ele fala contigo assim como falou com Samuel. Não tem idade, queridos, para vivermos as promessas. Seja ela qual for, entenda que não tem idade. Ou você não creu no que diz o Salmo, que o Senhor dá força ao cansado. Aleluia. Ou você não crê que Deus não vê a tua idade, que Ele é dono de todas as coisas, que Ele traz à existência o que não existe, sujeita as nações debaixo dos nossos pés. Calma,
calma, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele disse, eu vou ser exaltado entre as nações. Promessa, as dificuldades não impedem o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, aquele que era e que é, ao leão da tribo de Judá, ao maravilhoso, ao conselheiro, que diz para nós nesta noite, calma, vou cumprir cada promessa que te falei. É que ele abençoe vocês poderosamente. E eu peço a vocês que se inscrevam lá no meu canal no YouTube, tá lá, Iranise Lima, se inscrevam lá, porque eu só posso fazer as lives lá no canal como estão me pedindo, e me pedindo muito, se eu tiver mil pessoas inscritas. Eu não fiz hoje por causa disso. E eu não sabia que agora estava com essa restrição. Se eu soubesse, eu já teria anunciado para as pessoas se inscreverem lá, para poder o próprio canal abrir para mim e fazer transmissão ao vivo. Mas a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Um grande beijo, muito obrigada pelo carinho. Zéza Lopes, minha amada, minha parenta, que o Senhor te abençoe, grandes coisas estão por vir. Te amo em Cristo Jesus, Bernadette, todos que estão assistindo,